não é com esse objetivo. É você realmente trabalhar de forma que você resolva o problema da pessoa, que você dê um andamento, né, para a vida dela e contribua para os momentos bons. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Sala Podcast. Mais uma vez, eu aqui, Igor, e ao meu lado sempre ele, Daniel Figueirinha. Tudo bem? Hoje a gente vai falar com a corretora de imóveis lá do Espírito Santo, Isabela Bran. Muito obrigado por fazer parte do nosso podcast. Eu que agradeço estar aqui hoje, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. E vamos para esse bate-papo aí que eu tenho certeza que vai ser show de bola. Isa, o Dani já falou, mas eu quero te agradecer pela sua simpatia, pela sua cordialidade. Desde o nosso primeiro contato no WhatsApp, você foi muito, muito carinhosa, muito gente boa mesmo. E isso me cativou. Primeiro porque foi uma indicação do Rafa, que é uma figura que a gente admira muito. Nosso embaixador. Nosso primeiro embaixador. Chique, né? E segundo, por conta do seu jeito mesmo. E agora conversando um pouquinho antes de começar a gravar, deu pra ver que o seu astral é lá no teto e a gente ama falar com gente assim. Então seja muito bem-vinda, tá? Tem que ser, gente. A gente não leva nada dessa vida, né? Então, a gente já tem tanto problema, já é tão pesado, que a gente tem que deixar as coisas mais leves pro dia a dia. É isso. E aqui, Isa, como você já assistiu, você já deve saber, aqui no nosso podcast é praxe, antes de falar de carreira, antes de falar de negócio, a gente fala sobre vida, sobre infância. E a gente quer saber um pouquinho da Isa. Como era a Isa criança, o que você gostava de fazer, os seus sonhos. Ah, legal. Então, eu fui uma criança, assim, muito de brincadeira, né? Porque eu já tenho 42 anos, eu não sou da era da internet, né? Então, assim, isso que vocês não, porque vocês são novinhos. Mas o que eu aproveitei, assim, de infância, de brincar na rua, de subir morro, de escorregar, essas coisas que a gente vê na internet, às vezes um post ou outro, de criança escorregando no papelão, no morro, né? Isso tudo eu fiz, né? Eu, minha irmã, meu irmão, os amigos, né, da época. Então, a gente teve uma infância muito boa, assim, de aproveitar muito o que tinha de divertimento na época. Eu não julgo, né, as crianças de hoje, porque elas nasceram nesse mundo virtual e acaba que o que é interessante para elas hoje é isso. Uhum. Então, o que era interessante para a gente na época, né, aquelas rodinhas de adolescente, ficar batendo papo, talvez não faça sentido nenhum para um adolescente de hoje que fica ali na internet batendo papo, né? Mas eu tive uma infância muito legal, assim, curti muito a vida. A gente morava em apartamento na época, e eu lembro que minha mãe pegava a gente, né, no final de semana, levava para casa da minha avó, que morava numa rua lá em Barra Mansa, interior do Rio, Rua da Figueira. E a gente brincava muito ali. Meu avô vestia de Papai Noel, na época de Natal, descia a rua ali fantasiado, distribuindo presente para gente. Então, eu só tenho lembranças boas da minha fase de criança. Eu sempre fui muito criativa, eu era um moleque mesmo, assim, gostava de brincar de carrinho, de caminhão, né? E não existia essa discussão, assim, né, do que é de menino, do que é de menina. Meu pai me dava caminhão, me dava carrinho, e a gente aproveitou muito, né, tanto eu quanto meus irmãos. Eu fui crescendo e eu fui me despertando muito para trabalho. Eu lembro que eu tinha discussões com a minha mãe, com meu pai, assim, que eu queria trabalhar e tal. E minha mãe ficava, você vai trabalhar com o quê, Isabela? Não tem lógica isso, você tem 14 anos, 13 anos, sei lá. Eu, não, mas eu quero trabalhar. Aí eu infernizei minha mãe foi lá e cadastrou. Sabe aquelas revistas de produtos de beleza ou então de utilidades para o lar? A minha mãe tinha uma amiga que era representante dessas revistas, ela foi lá, se cadastrou, e eu que vendia. Aí o que eu fazia? Eu ia lá para a Rua da Figueira, né, onde eu brincava, e ia batendo de porta em porta daquelas casas para poder oferecer o que tinha naquela revista. E aquilo para mim era um momento muito bom, sabe? Assim, eu sentia até o cheiro da revista, para mim era bom.
eu conhecia aqueles produtos ali, eu conhecia aquela panela que tinha. Não era uma qualidade muito boa, não, mas para mim era aquele negócio gostoso de fazer. E tinha gente que eu acho que comprava de mim só por pena lá na hora. Para incentivar. Criança, tanto aqui para cima e para baixo que eu vou comprar dela. E na hora que chegavam os produtos e eu tinha que separar, fazer aquela entrega, pegar a calculadora, assim, eu me sentia uma executiva ali. Era muito legal. E aí, assim, eu sempre tive isso e continuei, trabalhei, né? Eu ganhava o meu dinheirinho ali e nunca parei. Eu sempre gostei disso, entendeu? E aí eu já tinha essa coisa, né? Essa veia de querer crescer, assim, de querer ter, não é querer crescer no sentido de não ser criança, mas eu queria ter autonomia de fazer o que eu tinha vontade de fazer, sabe? E aí eu fui para a faculdade, fiz faculdade de jornalismo, trabalhei na área como jornalista, trabalhei na filiada da Rede Globo da minha cidade, na cidade vizinha até de Barra Mansa, na época que eu morava. Trabalhei uma época num canal de TV fechada, só que eu tive filho muito cedo, né? Eu me casei com 19 anos. Então, isso foi muito. Eu tive a primeira filha, depois, logo em seguida, eu tive outra. E ficava muito difícil, porque era eu e meu marido para cuidar dessa tropinha. Então, eu conseguia conciliar o horário, que era muito puxado, com os filhos. E eu sempre fui muito mãezona. Eu sempre quis dar conta de tudo com eles, que também não é legal. Você acaba puxando uma responsabilidade muito grande para si. E eu optei por parar de trabalhar e fiquei por conta deles em casa, por um bom tempo. Aí, um amigo meu foi para a Band, na época, e ele estava com o telejornal lá, e ele me ligou na época, Isabela, vem trabalhar comigo, que não sei o que e tal. Aí eu falei, poxa, não vou poder. Aí eu estava grávida de novo, da minha terceira filha, eu tenho 4, né, não sei se vocês sabem. E aí eu falei, bom, não é, eu acredito muito nos sinais da vida, entendeu? Assim, vai ter gente que vai falar, nada a ver, que bobeira, mas eu acho que Deus encaminha as coisas assim muito certo, sabe? E não era para ser eu trabalhar com jornalismo e eu acabei deixando de lado. Como eu não conseguia trabalhar com jornalismo mais, mas aquela veia, aquela coceira de trabalhar, de não querer ser somente a dona de casa, né, cuidando de filho, isso começou a mexer muito comigo e eu voltei a vender um monte de coisa. Vendi roupa, eu ia para São Paulo buscar roupa de infantil para poder vender, participei de processo seletivo para empresa de cosméticos, para gerência de vendas, só que na época eu tinha 22 anos. Então, assim, eles não queriam Na época até do processo seletivo ficou eu e mais uma moça, e o feedback que eu recebi foi: você é muito menina para comandar uma área com corretoras que já são senhoras, né? Elas precisavam de uma pessoa que as consultoras fossem dar credibilidade, né? E elas não iam dar para uma menina de 22 anos, 22 anos. E aí eu deixei para lá. Tô falando pra caramba, né? Não, Isa, fica é isso mesmo. Fica tranquilo. Você me perguntou mais alguma coisa? Não. A gente tava gostando de ouvir sua história mesmo. Então vou continuar. Vai lá. E aí, eu continuei trabalhando e tal, e nessa época meu marido foi transferido para Resende, né? Não sei se vocês conhecem, Barra Mansa é uma cidade do interior do Rio, e Resende é uma cidade vizinha que fica a uns 60 quilômetros ali. Não, dá menos, dá 40. E aí, eu fui para trabalhar fui para procurar casa em Resende, e eu lembro que eu ligava para as imobiliárias pedindo para ver a casa. E eu tinha minha filha recém-nascida. E eu falava assim: separa para mim os imóveis com essa característica. Eu quero uma casa plana, com um quintal, que tenha 3 quartos e tal. A gente estava procurando casa para comprar. Pode vir, a gente achou a casa. E eu delimitava até os bairros que eu queria. E o valor certinho.
E eu saía de Barra Mansa, colocava a Alice, a minha terceira filha, recém-nascida, no carro, passava na casa da minha sogra, pegava ela e ia para Resende. Chegava lá em Resende e eu só via coisa que não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido para os corretores. Aí eu chegava lá e falava, poxa, fulano, mas eu vim aqui para ver essa casa, ver esse apartamento, eu não quero ver apartamento, eu quero ver casa. Ou então era um valor assim extremamente alto, coisa que não estava dentro do que a gente podia pagar. E aquilo ficou na minha cabeça. E como eu sempre trabalhei com a área de vendas, né, mesmo sendo de forma informal, eu sempre observei muito esse tipo de coisa. Você tem que ouvir, né, o que a pessoa está te pedindo, ouvir e entender. E eu comecei a falar com meu marido, né, que Flávio, meu marido, é um parceirão para mim, assim, tudo a gente troca muito, né, muito tempo junto, acaba que a gente se entende muito bem. E eu falava, Flávio, não é possível que a gente não vai achar a casa, né, que esse povo não entende o que a gente está querendo, como é que pode, né? E aí acabou que eu fui me despertando para isso, porque eu sempre, primeira coisa, eu sempre gostei muito de casa. E como eu cresci com um pai e uma mãe, assim, que eram muito faz tudo, sabe assim, aquele pessoal que faz tudo dentro de casa, que meu pai estava uma ajudada de pedreiro quando foi construir a casa, minha mãe aprendeu também a mexer em encanamento, e eu cresci dessa forma também, e sempre me virando, né? Eu tinha até uma filha tem até uma filha que falava assim para mim pequena, mãe, para com isso, eu não tenho nenhuma mãe na escola, nenhuma mãe de amiga na escola que trabalha de pedreiro em casa. Porque eu também sempre, eu herdei muito isso deles. Já tem que pintar essa parede aqui, eu mesmo vou lá, pego e pinto. Soltou um sifão, eu vou lá e troco. Soltou uma tomada, eu vou lá e troco. Mas porque eu aprendi isso dentro de casa, né? E aí eu tinha essa visão. Eu chegava no imóvel, eu entendia dessa parte de construção. É lógico, nada de conhecimento aprofundado, mas eu conseguia ter uma noção de espaço, né? De como que funcionava morar naquela casa, como que seria a disposição dos móveis daquela casa. Meu pai também, ele fez técnico em edificações, então ele tinha uma noção muito boa de desenho, né, de construção civil, e ele passou isso para a gente também. Então, quando eu ia visitar o imóvel, eu não chegava lá crua, eu tinha uma noção do que eu estava procurando. Então, quando passou essa fase toda aí, que a gente comprou a casa, eu falei para o Flávio, Flávio, eu vou ser corretora de imóveis. Então, você sabe que eu acho que é uma boa? Eu acho que tem tudo a ver com você. E com todo mundo eu comecei a falar assim, você é corretora, mas, cara, tem tudo a ver com você. Isso há mais de 10 anos, né? Uhum. Aí foi assim, eu entrei de cabeça e tô aí até hoje, nesse mundo louco aí nosso. Caramba. Isso há mais de 10 anos. Você. E você lembra quais foram as suas principais dificuldades, assim, quando você começou? Ou foi fácil, digamos assim, entre aspas, né? Assim, primeira dificuldade que eu tive foi lidar com o bloqueio das pessoas. Porque eu comecei a trabalhar em Resende e eu não era de Resende, né? Eu fui morar lá. E sempre me vinha a informação assim: nossa, vai ser muito difícil você trabalhar aqui, porque é uma cidade que já existiam vários grupos familiares que trabalhavam ali e já tinham sucesso, né? Já eram referência no mercado. Então, eu ouvia muito isso: vai ser muito difícil conseguir, já tem fulano que faz isso, já tem a imobiliária X que faz isso. Então, e no primeiro momento, foi lidar com essa questão de perder esse bloqueio, né? Uhum. Depois eu comecei a observar que como ele estava há muito tempo no mercado, existiam coisas que eu podia fazer que eles não faziam, né? E eu comecei a correr por fora, né? Eles faziam de uma forma e eu comecei a correr por fora para poder ganhar o meu espaço.
Longe, não estou aqui para julgar nem falar mal do trabalho que cada um faz, mas eu tinha que achar a minha forma de fazer naquele momento que fosse diferente do que eles faziam, né? E que me permitisse conquistar meu espaço também. E foi assim que foram essas principais dificuldades que vieram. Aí depois você começa a lidar com outra dificuldade, que é bater na porta para fazer uma captação, né? Aquele proprietário do imóvel, ele não te conhece, né? Eu falo diretamente do imóvel de terceiro porque Resende não é uma cidade que o tipo de imóvel que predomina é de empreendimento imobiliário, de lançamento, não é. É uma cidade que ela tem pequenos construtores que fazem casas, né? É um bairro mais horizontal, né? Vamos dizer assim, de construção horizontal. Então, eu tinha essa dificuldade quando eu chegava para poder fazer uma captação de casa, e os caras ficavam meio assim e tal. Aí eu acho que começaram a ficar com pena de mim. Coitada dessa menina aí. Igual quando era criança. Oi? Igual quando você contou quando você era criança. Tipo assim, quem não chora não mama, né? Então, se você não tomar iniciativa ou não, você vai ouvir mesmo. Então, eu ia lá e falava, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu trabalho dessa forma, eu vou te dar retorno do meu atendimento, vou te dar retorno dos meus clientes e tal. E aí, você faz a primeira venda. Depois você faz a primeira venda numa cidade pequena, né, que são 130 mil habitantes, e acaba que um construtor conhece o outro, e aí vem sempre aquela, pô, quem vendeu sua casa? Ah, foi fulana. Aí você gostou? Pô, fez o trabalho todo certinho e tal. Aí isso aí se torna uma progressão geométrica, porque um cliente traz 3, 4, né? E não só o cliente que você vendeu imóvel, mas o cliente que comprou também, né? Ele acaba te trazendo mais. E isso leva tempo. Então, é normal a gente, quando começa a trabalhar como corretor de imóveis, você lidar com um bloqueio, né, inicial. Isso acontece. Mas como foi o sentimento da primeira venda para você, assim? Nossa, foi assim... Você pensa bem, há tanto tempo que eu estava em casa com trabalho informal, né, que eu comentei com vocês que eu estava vendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e de repente eu tirei meu registro, eu já tinha uma profissão, eu comecei a fazer meu trabalho, e aí é muito engraçado isso, que até um dia eu fiz esse comentário que a Bianca do IBREP, ela me ligou no dia do corretor conteúdo para perguntar, do nada, assim, o telefone toca, você está ao vivo aqui no corretor conteúdo, quero saber da sua primeira venda, como é que foi? Aí eu até contei essa história, que quando eu comecei a trabalhar como corretora, minha filha, ela hoje tem 20 anos, né? E ela era louca com o iPhone 4, que era o top na época. E eu falava para ela assim, Joana, quando eu fizer minha primeira venda, eu vou te dar o iPhone. Aí a Bianca tava assim pra mim, pois, mas você é velha, hein? iPhone 4 tá longe pra caramba. Tá longe, né? E aconteceu a primeira venda, uma casa na rua que eu morava, inclusive, que estava lá para venda. Essa casa era uma casinha bem pequenininha, de 2 quartos, um terreno de 150 metros. E eu lembro que eu cheguei lá, 125 metros de terreno, desculpa. Eu lembro que eu cheguei na casa e eu tinha uma amiga, depois até se tornou corretora também. Aliás, ela já era corretora também. Só que ela não estava achando a casa. E ela falou comigo, ela falou, ai, amiga, me ajuda a achar a casa e tal, que ela ia casar. E aí eu lembrei dessa casa. Aí na época ela nem se interessou muito, porque a casa estava meio detonadinha. Era uma construção nova que ficou abandonada durante muito tempo. E eu falava com ela, eu falava, mas essa casa está num preço muito bom, você consegue dar uma reforma nela. E você pensa bem, o bairro que a gente morava era um bairro muito legal, que eu morava, né? E eu falava, você imagina quanto que essa casa vai valer quando você reformar e tal. Aí eu falei, faz o seguinte, chama seu noivo e vem aqui. Aí quando ele chegou lá, ele adorou a casa, que assim, não estava, de repente, o que ela imaginou que tivesse para entrar e morar, mas ele já teve outra visão quando ele entrou lá. E aí eles compraram a casa, reformaram e casaram. Essa foi a minha primeira venda.
Aí eu cheguei em casa e tem até uma coisa muito interessante, que eu recebi essa comissão toda em dinheiro. O cara me marcou, fiquei até com o maior medão de pegar, ele marcou comigo em frente uma pizzaria e me entregou aquele bolo de dinheiro da comissão. E eu cheguei em casa e falei para minha filha, falei, pronto, pode pedir o iPhone aí, que tá garantido. Então foi assim, foi muito gostoso, sabe? Não só pela realização da venda em si, mas porque minha amiga comprou a casa, reformou, casou, e também porque a minha filha ficou super feliz com... Foi uma expectativa da família toda, sabe? Assim, daquela venda. Foi uma realização de sonho em todos os aspectos. É, O pessoal que ia casar, o casal de amigos que ia casar, sua filha que estava esperando um iPhone, a sua primeira venda, então só positivo. Só... foi muito bom. Mas quem ficou mais feliz foi a filha com o iPhone 4. Ah, com certeza. Tô brincando. Não mais do que eu. E Isa, nessa época da primeira venda, quanto tempo demorou assim para você conseguir se estabelecer no mercado? Porque uma coisa é vender o primeiro imóvel e outra coisa é você se sentir uma corretora de fato, as pessoas te respeitarem como corretor. Demorou uns 2 anos. Demorou uns 2 anos. Porque é exatamente o que você está falando, né? A gente tem um trabalho que ele tem que tomar forma, ele tem que ganhar vida própria, né? Eu costumo dizer isso para quando eu trabalho com algum corretor que está começando. Por quê? Porque nesse momento você está plantando. Então você trabalha aí durante 6 meses, 1 ano, você faz uma venda, né? Aí você tem que controlar aquele dinheiro ali para poder segurar a onda, né? A próxima venda talvez ocorra depois de uns 3, 4 meses, de novo. Só que depois de um certo período, é o que eu falei sobre ganhar vida própria. Aquele cliente que você atendeu lá atrás, ele volta e compra, né? Você começa a ter... Ou então aquele cliente que você atendeu, ele te indica para uma outra coisa. Você começa a se sustentar, né? O trabalho de uma forma geral. Mas é claro que isso aí depende muito da consistência, né? E de como você acredita no seu trabalho também. Porque aquele negócio, para você conseguir, né, deslanchar, você tem que ter persistência, não tem jeito, você tem que estar ali mesmo de corpo e alma e se entregar para o seu cliente, né? Não diferenciar o proprietário do comprador, porque todos eles são clientes, né? Então, existe isso, eu vou puxar sardinha para o proprietário porque ele que paga minha comissão, né? Se você não conseguir manter uma linha ali muito tênue ali, você acaba perdendo a mão e você perde uma das partes, né? Então, tem que seguir mesmo com transparência para você poder ter uma consistência ali e a partir daí você tem indicação. Porque indicação não substitui nunca qualquer propaganda que você faça. Porque o cliente que ele vem por indicação, ele já está assim, 50% do seu trabalho já está feito. Né? Sim. Porque ele já confia, você não tem que provar nada para ele, porque a pessoa que ele mais confia já te recomendou. Ele você já pegou emprestado a credibilidade de outra pessoa, né? Exatamente. Perfeito. Então, assim, é um trabalho duro, mas que você vai construindo essa credibilidade, né? Eu ia perguntar se você tem alguma pergunta, porque eu acho que eu vou mudar um pouco. Pode mudar à vontade. Porque, Isa, a gente tava conversando aqui, você falou sobre a corretagem no Rio de Janeiro, né? Isso. Que você era do Rio e nessa época você ainda tava no Rio, certo? Sim. E hoje você tá em Vila Velha, perdão. Isso. E você ainda é corretora de imóveis. Como foi trocar, por exemplo, o Rio de Janeiro, que era a sua cidade, que você já tinha, querendo ou não, uma teia, né, ali, né, de relações e tal, que ajudam. E aí ter que começar tudo. Eu acredito que você tenha começado tudo aí em Vila Velha. Como foi esse processo, cara? Sofrido. De verdade. Sofrido por vários motivos. Primeiro, porque quando eu vim, que eu falei com meus clientes que eu vinha, eu recebi cesta de café, eu recebi presente, recebi flor. Nossa, que legal.
mensagem, assim, uma chuva de mensagens de clientes, assim, lamentando eu estar vindo para cá. E você abrir mão disso é muito pesado. Principalmente chegar numa cidade que você não conhece nada e nem ninguém, né? Você fica perdido. Uma outra questão, eu vim morar em Vila Velha, mas aqui faz parte da Grande Vitória, né? Que todo mundo fala. Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari. Resende, era somente Resende, 130 mil habitantes. Vila Velha tem 500 mil. Vitória tem 500 mil. Serra tem 500 mil. Então, Guarapari, 500 mil. Então, você fala de uma circulação de pessoas, 2 milhões de pessoas aqui circulando o tempo inteiro. Então, assim, para você não consegue ser notado, né, aqui como corretora. O trabalho que eu faço, que eu fazia em Resende, né, era um trabalho muito específico, né, assim, muito direcionado. E dificilmente numa cidade grande você consegue fazer isso. Por quê? As pessoas, elas são muito mais desconfiadas, né, porque certamente a quantidade de problemas que já tiveram, né, com o corretor, a probabilidade deles terem é muito maior, porque está lidando com um número muito maior de pessoas, de profissionais. A primeira coisa que eu ouvi aqui em Vila Velha, eu tenho pavor de corretor. Nossa. Isso eu ouvi demais. Segundo, BAC. Eu estou falando BAC, mas não tem drama nenhum não, tá, gente? É só assim. Eu trabalhava com imóvel de terceiro, né? E aqui eu comecei a trabalhar com lançamentos, empreendimentos. Eu trabalhava lá focado em venda de casas, que é o que eu amo fazer, e que eu tive que me virar e me adaptar em vender O que apartamentos. aparecia. E uma outra questão, lá eu trabalhava com médio padrão, aqui eu tive que entrar para alto padrão. É impressionante como que você observa como que o mercado imobiliário é múltiplo, porque você está falando do mesmo negócio, que é compra e venda de imóvel, mas ao mesmo tempo você é como se fosse uma outra forma de trabalhar, é como se estivesse vendendo uma outra coisa, entendeu? Você não consegue focar no relacionamento com o cliente que ele te procura para um determinado imóvel, ele já sabe o que ele vai encontrar, porque ele viu a propaganda na televisão, então ele já criou aquela coisa para saber se funciona para ele ou se não funciona. E aí você lida com uma outra forma, até mesmo dos corretores, né, de agirem, porque é uma concorrência muito maior. Eu até fico pé da vida aqui, porque escuto muito falar esse produto, lançamento desse produto, corretor falando assim. Assim, quando você fala com um cliente, você está vendendo uma casa, você não está vendendo um produto. É o abrigo dele. É a casa que o cara vai morar, entendeu? Porque assim, mesmo que você esteja vendendo uma casa para um investidor, essa casa vai ser a casa de alguém em algum momento, porque ele vai colocar para alugar aquilo ali. Então, assim, eu brigo muito e falei, gente, não trata casa, não é produto, entendeu? Uma coisa você está tratando, sentado, pensando numa estratégia de marketing, você falar em produto. Uma coisa você está falando com o construtor, ele tratar como produto, porque para ele realmente é. Né? O construtor de uma grande construtora que está fazendo um lançamento, ele está pensando no lucro que ele vai ter ali com cada unidade e acabou. Né? Agora, essa questão de como você vai se sentir, né, nesse imóvel, sendo um apartamento ou não, ele é uma casa. Né? O brasileiro ele tem o sonho da casa própria, ele não tem o sonho do apartamento próprio. Já percebeu isso? Ninguém pensa assim, eu tenho o sonho da casa própria, ele vai e compra o apartamento, porque é o que ele consegue pagar, entendeu? Outra coisa que me deixa louca, né, que eu analiso muito, que eu vejo muito. Mas você tem que ver que o valor do metro quadrado aqui é muito melhor do que em tal lugar. Entendeu? Assim, você não está vendendo metro quadrado para o seu cliente. Você está vendendo um local que ele vai morar. Você está vendendo para ele ali a proximidade com a escola do filho dele. Você está vendendo o bem-estar que ele vai ter de atravessar a rua, estar na praia no final de semana com o filho dele. De estar perto da ciclovia, de estar perto da pista de corrida.
de estar próximo do trabalho, ou de estar próximo do ônibus do trabalho que vai passar ali. Você está prestando serviço para ele. Você acha que a causa isso no mercado, eu vou ser muito sincero, por falta de senso dos corretores ou por causa de falta de estudo mesmo? Qual a sua opinião que tá Eu não vivendo aí? acho Figueirinha, né? Você falou. Isso. Você prefere chamar de Figueirinha? Daniel Figueirinha. Isso mesmo. Meu sobrenome é Figueirinha, é diferente. Eu não vejo que é por aí, não, tá? Assim, eu acho que, assim, o corretor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se entender no mercado imobiliário, né? Quando a gente começa a trabalhar com imóvel avulso, você tem uma forma de trabalhar que é basicamente se relacionando, entendendo o que o seu cliente quer e adaptando a realidade dele aqueles imóveis que você tem, né? Muitas vezes, o cliente ele vai comprar um imóvel com você que não está 100% dentro do que ele procurou inicialmente, mas que ele viu uma possibilidade de repente, fechar uma sala daquele cômodo e fazer um outro quarto, ou, de repente, construir um terraço em cima da casa que permite que ele amplie aquele imóvel, tendo pago um valor menor, entendeu? Assim, que gerou uma possibilidade dele de compra. O empreendimento imobiliário, o lançamento, ele não te permite esse tipo de coisa, porque o imóvel já vem com um script ali, né? Você vai vender o que foi falado para você, inclusive a estratégia de divulgação, o público que você vai oferecer, ele já vem todo traçado ali, né? E o corretor, ele acaba tendo que adaptar a linguagem dele ao que ele recebe ali, né? Então, eu não vejo que é um pouco de falta de senso, um pouco de falta de... Não vejo isso, não. Eu vejo mais que é uma questão do corretor ele querer se adaptar à linguagem que a construtora quer que ele passe, entendeu? Tipo, o cliente já chega lá, você tem aquele passo a passo. Você chega na maquete, né? Você visita a maquete, dali você vai para o cinema, você assiste o vídeo de empreendimento, depois você conhece o decorado e depois você senta na mesa com o cliente para você poder negociar ali. Até nesse momento, você teve que vestir aquele personagem do corretor executivo, né, do corretor que está ali para fazer aquele trabalho de, não só da intermediação, como um processo de aquisição da sua casa, mas como um intermediador que vai atender a expectativa do construtor em fazer aquela venda naquele momento, né? Então, acaba que você vai criando vários perfis, né? Corretor, não sei se eu respondi sua pergunta, Figueirinha. Não, respondeu mesmo. Eu achava que seria um pouco também de falta de estudo do corretor, a questão de empatia, ou até mesmo conseguir entender o que o cliente está buscando. Porque é diferente, você pode até falar na minha opinião, né? Pelo que eu entendi dos podcasts, você pode até falar por metro quadrado quando é um investidor, mas quando não é, não faz sentido nenhum você falar por metro quadrado para pessoa que só quer um abrigo, né, para sua família. Eu digo assim, você pode até falar, sim, em relação, mas você não pode estar focado 100% nisso, entendeu? Não é uma... Venda não é uma matemática, né? Assim, você não tem uma receita de bolo para isso. Uhum. Né? Não tem uma coisa exata que você vai fazer e que vá fazer seu cliente comprar, né? Ele só vai comprar, primeiro, se ele confiar em você, se ele confiar no que você está mostrando, que o que você está mostrando para ele realmente vai atender, né? E se isso casar com a condição de pagamento dele. Já que você comentou no assunto, desculpa até interromper, mas vai dar continuidade nisso. Para você, com todos os seus anos de experiência, o que você acha sobre uma fórmula para vender? Você acha que existe? Depende. Vamos dizer, a fórmula que eu utilizo, né? Escuta. Né? Escuta primeiro o que o seu cliente quer. Hoje uma cliente me procurou de manhã, me mandando mensagem, eu estou procurando isso. Eu falei, posso te ligar? Porque, assim, a mensagem, ela funciona se eu vendesse uma camisa. Eu quero uma camisa tamanho P, tal cor.
tal valor, né? Agora, quando se trata de um imóvel, que a pessoa quer comprar uma casa, como que eu vou continuar atendendo ela ali pelo WhatsApp, seguindo um passo a passo, um script de venda, sem eu ter um contato, sem eu ouvir a voz dessa pessoa, sem eu entender se ela está satisfeita ou não com o meu atendimento, sabe? Porque tudo isso muda numa relação com o cliente. Então, vamos supor, você falar para mim, mas então como é que você faria? Eu já dei treinamento para algumas corretoras que trabalhavam comigo, e eu falava muito isso. Escuta o que o seu cliente quer, entenda o que o seu cliente quer, tenha empatia pelo seu cliente, se coloque no lugar dele, porque ele não é obrigado a saber tudo que você sabe, né? Ele não conhece de processo de venda. Conheça os processos todos de venda. Se é uma venda à vista, conheça os processos cartorários. Se é uma venda por financiamento, entenda sobre como funciona cada processo bancário, porque dessa forma você consegue adaptar o seu cliente a determinado tipo de processo, entendeu? Então, o passo a passo para uma venda, eu acredito que exista sim, mas não um exemplo que eu já vi. Você chega na sua imobiliária, e você liga para 30 clientes por dia, né? Até porque eu não acredito em oferta ativa. Eu acho que é um negócio assim, só para te passar raiva, entendeu? Porque a pessoa não gosta de receber contato. Não gosta, né? Você gosta quando o cara de alguma empresa de telefonia te liga para poder oferecer? Não, todo mundo odeia. Né? Você está pensando em outras coisas, você não está no seu momento de compra. Então, se você vai me falar de passo a passo, atenda o seu cliente na hora que ele te ligar, responda a mensagem rápido, atenda a solicitação. Então, se você tem como criar vários cenários, né? Mas dentro do relacionamento humano sempre, e não dentro de uma coisa fria, de mensagem automática de WhatsApp, esse tipo de coisa. É o que você comenta, né? Você pode dar continuidade. Que pessoas não se conectam com imóveis. Pessoas se conectam com pessoas. Uhum. Ele comenta bastante isso. Exatamente. Na verdade, eu comento porque eu vejo outras pessoas do mercado comentar. Então eu acabo parafraseando. Mas agora é que você tem pode virar corretor. Hã? Já pode até virar corretor, tá vendo? Não. Fale isso não, senão o Fábio e o Matheus vão me mandar embora isso. Mas Vai nada. vira corretor mesmo. Aí eu viro corretor mesmo, né? Tô brincando. Cara, assim, eu e o Dani, a gente conversa bastante, no fundo, a gente tem uma curiosidade se nós seríamos bons corretores. Porque... Às vezes nem é tão no fundo assim. Às vezes não é tão no fundo assim. Mas é que a gente gosta muito dessa conexão, dessa troca que a gente tem no podcast. A gente gosta muito de gente, gosta muito de pessoas. Uhum. Então, conforme a gente vai falando com corretores e vai cada vez absorvendo mais conhecimento, e por outro lado, vai vendo cases de insucessos por conta de vou falar bem a verdade, falta de vontade de fazer diferente no mercado imobiliário, a gente às vezes fala, cara, acho que eu seria um bom corretor sim, porque o que precisa para vender o imóvel é gostar de gente, querer resolver o problema de alguém, e a comissão fica por último, em última instância. E aí acho que casa muito com tudo que você tá falando, Isa. E acho que foi inclusive por isso que o Rafa falou que daria muito match nosso podcast com você, porque é algo que a gente acredita muito, sabe? O nosso podcast, a principal missão dele é melhorar pessoas. Desde quando a gente começou o podcast, e aí eu falo pessoas em todos os sentidos, não só corretor de imóveis. Porque a gente já falou com educador físico, com bastante coisa. Advogado, com radialista, com corretor de imóveis, com certeza, com donos de empresa, com gestor imobiliário, com diretor de grandes empresas. Arquiteto. Cara, com todo mundo. Porque o mercado imobiliário é isso, né? Ele acaba se relacionando com quase todas as profissões. Não, com quase todas não, com todas as profissões. Todo mundo precisa de uma casa. Todo mundo pode investir em imóvel. Então, acho que o mercado imobiliário é muito rico por isso, né? Eu sou apaixonada. Assim, o trabalho que eu faço, eu gosto disso, sabe? Assim,
Eu vivo isso intensamente, assim, é uma coisa que já faz parte da minha vida e acaba que você não consegue separar igual o Faustão, né? O profissional do pessoal ali. Aham. Não Tanto no existe. profissional quanto no É pessoal. isso aí, é uma coisa. Imitação igualzinho. Não, péssima imitação, mas é só. A frase é O essa. relógio é grande igual. Tô brincando, não dá pra ver. Porra, meu. Então, bom. Mas é isso, entendeu? Então, assim, é porque é o que eu te falo, que eu comentei, né? A gente vende casa, entendeu? Assim, você está vendendo moradia. A pessoa que ela te procura, ela tá ali, ela tem, a grande maioria não tem dinheiro sobrando, né, no Uhum. país. A gente fica com pessoas que estão fazendo um esforço gigante para poder comprar aquela casa ali para morar. E a gente percebe como que isso faz diferença para a pessoa que vai entrar para morar naquela casa, sabe? Então, você não tem como tratar de uma forma fria esse momento assim da compra do imóvel. Por isso que eu nunca consegui trabalhar em imobiliária. Essa coisa do chicote da imobiliária ali em cima o tempo inteiro, sabe? Eu acho que isso atrapalha muito o trabalho do corretor. Eu até, assim, entendo e respeito o corretor que ele opta por começar a trabalhar numa imobiliária e acho louvável porque eu acho que ele corta um caminho bem grande aí de tentativa, né, que o corretor autônomo faz de erro e acerto o tempo inteiro, que a gente, quando começa, a gente erra bastante e você acaba tropeçando e vai aprendendo com aquilo ali, vai criando uma casca, né, uma musculatura. E quando você entra na imobiliária, o suporte que a imobiliária te dá, é lógico que faz toda a diferença, principalmente porque a imobiliária já tem um nome, né? Então você recebe aquele contato e você vai fazer o atendimento que chegou para a imobiliária. Você, certamente você corta esse caminho. Mas, por outro lado, você também não cria essa coisa essa obrigação sua de se relacionar com o seu cliente, entendeu? Porque dentro da imobiliária você faz atendimento, faz a venda. Você fez a venda, a partir daquele momento, você se desliga do seu cliente, você volta a fazer novos atendimentos e quem toca dali para frente é o gerente, né? É ele que vai cuidar da parte de processos e tal. Então, você perde contato ali com o seu cliente, você não vai até o fim, né? Então, a gente, como corretor, a gente tem que entender bem em qual área que a gente se identifica mais, né? Porque também não adianta, tem gente que não tem paciência de fazer o que eu faço, né? Fala, pô, que chatice, essa mulher fica aí carregando o cliente no colo o tempo inteiro. Eu sou assim, né? Me acostumei a trabalhar assim. Eu não me adapto a trabalhar numa imobiliária, ficar fazendo plantão cada dia no empreendimento. Para mim não funciona. Não, mas pode ser que para uma outra pessoa, cara, seja o campeão de vendas do que ele está fazendo ali e está super feliz também, né? Então isso vai de cada perfil mesmo. E aí, assim, de curiosidade mesmo, você nunca trabalhou em imobiliária? Em nenhum momento? Uma vez, mas assim, foi o seguinte, foi um imobiliário de uma outra cidade que começou a atuar na região de Resende. Mas ela ficou durante um tempo, mas também ela não se manteve lá. Eu fiquei durante 3 meses. Aí eu vi que não era a minha área e acabei saindo. E ontem a gente gravou com uma corretora, na verdade a segunda corretora aqui da nossa cidade. E ela é um fenômeno, assim, de pessoa. Ela tem umas visões diferenciadas do mercado, assim. Você dá pra perceber o porquê que ela tem tanto sucesso na cidade. E aí, ela comentou que ela também não... Assim, ela trabalhou durante bastante tempo numa imobiliária, só que ela sempre quis ter a imobiliária dela, porque ela acreditava nos processos dela, ela trabalha só com mulheres hoje lá na imobiliária, porque ela acredita que... Ela deu as justificativas, eu não vou falar todas as justificativas que ela falou, mas a minha pergunta é que, beleza, você não se identifica com
trabalhar em uma imobiliária, mas e a sua imobiliária, as suas pessoas, você treinando e talvez tentando fazer da forma como você faz diferente com a sua equipe junto? Isso rola? Já passou pela sua cabeça? Acontece ou não? Então, eu sou pessoa jurídica, né? Eu Aham, tenho imobiliária. aham. O meu grande problema disso tudo é me desvencilhar da corretora e passar a ser gestora. Ah, perfeito, Então, isso. assim, o meu grande sofrimento é esse, porque eu tenho um problema sério, gente, que eu sou sistemática e sou controladora. É um probleminha, tranquilo, é tranquilo. Tranquilo. E aí, eu gosto das coisas muito certinhas, muito corretinhas. Aí, tipo assim, você fala assim, mas a pessoa não vai fazer nunca do jeito que você faz. Não quer dizer que o que eu faça seja o perfeito, não, tá? Mas eu Uhum, tenho esse problema, que eu ainda vou fazer análise, eu juro por Deus, que eu vou mudar minha cabeça um dia, de começar a aceitar que as coisas podem ser feitas também de outra forma e arriscar que vai dar certo, sabe? uhum, Mas o meu grande problema nesse momento seria isso. Tanto que quando eu fiz a minha imobiliária lá em Resende, aham, era uma imobiliária digital, né? A gente fazia o atendimento nos locais mesmo, e os processos todos rodados de forma digital. Claro que eu atendo só essa parte, porque os atendimentos são todos presenciais e olho no olho mesmo, para você poder conseguir entender o cliente. Mas a forma como eu tratava era a forma de parceria com os corretores. Eu pedia que os corretores ficassem trabalhando só comigo, né, de uma forma exclusiva, mas eles tinham alguns benefícios. Por exemplo, o corretor ia lá e fazia uma captação do imóvel. Ele captou, e então ele tinha exclusividade naquele atendimento dele ali. Eu não passava, não tinha rodízio de corretores, sabe? Aquele rodízio que uhum, chegou o cliente, isso não existia na imobiliária. Vamos supor, o Daniel foi lá, captou uma casa, essa casa é exclusiva do Daniel dentro do site. Os clientes chegavam para mim e esse cliente eu passava para esse corretor fazer o atendimento. Se esse corretor não quisesse fazer o atendimento, ele fazia parceria com outro corretor ali da imobiliária e era uma negociação deles, entendeu? Mas a minha forma até de remuneração desses corretores era comissão de 50%. Fazia 50 com todos eles. Por que isso? Porque eu também sou corretora. Então, por mais que eu fizesse essa parte da gestão ali, eu cuidava dos processos de venda, de todos os processos de financiamento, de escritura, eu também vendia. Mas eles se sentiam seguros que eu não ia passar a perna neles de forma nenhuma. Primeiro porque me conhecia, eu sabia que eu não ia fazer isso nunca, mas não existia essa desconfiança de quem entrasse para trabalhar e não me conhecesse, por exemplo, de falar assim, poxa, mas como é que ela vai fazer? Ela pode pegar esse cliente aí para ela, né? Já que ela que uhum. recebe os clientes no sistema. Não sei se ficou claro para vocês Não, aí. Não, ficou ficou claríssimo. claro como a água. Oi? Claro como a água. E aí, então, assim como os imóveis que eu captasse, as vendas eram minhas, né? E se eles tivessem algum cliente também que fossem dos imóveis que eu fosse vender, era parceria de 50% também. Então, era uma coisa que funcionava, sabe, entre a gente. Mas aí chegou num momento que você precisa aumentar a equipe, você precisa olhar de uma outra forma, né? Você precisa ter uma visão mais empresarial para aquela coisa e eu acabo esbarrando nisso. Porque isso, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para você não perder essa coisa que eu costumo dizer sempre, né? Do atendimento humanizado com o seu cliente. Porque a partir do momento que você começa a ter formas de cobrança de determinada venda, cobrança de número, né? Você certamente vai esbarrar nisso. Não tem nem dúvida. A empresa precisa ficar em pé, né? Digamos assim. Exatamente. E eu entendo perfeitamente o lado de diretor de imobiliária, tá tudo certo. Só que acaba que eu não me identifico
entendeu? Não consigo fazer. Eu sou bem chão de fábrica mesmo, sou bem produção ali. Eu gostaria de mudar só um pouquinho Vai o lá, assunto, porque eu fiquei com vontade de fazer essa pergunta e eu perdi o time, digamos assim. Aham. Você saiu de uma linha de, vamos dizer assim, vendedora desde pequena e se encontrou no ramo imobiliário. Você tem bastante experiência em fazer essa virada, porque você não trabalhava com nada, você mesmo disse, estava um tempo parada, só fazendo vendas ali dentro em casa, ou informais. Uhum. E começou no ramo de imobiliário, virando uma corretora e se apaixonando com isso. Só que eu gostaria que você desse dicas para as pessoas que estão assistindo agora, que não são corretores e querem começar. Por onde você aconselha? O que fazer? Digamos assim. Ou até mesmo para ter certeza. Você quer mesmo ser corretor? Pense nisso, aquilo. Quando eu comecei, não tinha muito material disponível, né, na internet. Mas existiam alguns blogs, até o Viva Real tinha, né, um blog que tinha muito, nem lembro como é que era o nome, era uma coisa corretor. Acho que era Viva, não me lembro, esqueci. Enfim, tinha alguns blogs, tinha algumas pessoas que faziam já vídeo e tal, que deram esse direcionamento, né? Mas hoje em dia você tem muito canal bom aí de informação, né? Com conteúdo que dá para você assistir, interagir, mandar pergunta, né? E se entender dentro do mercado imobiliário ali, com o que você mais se identifica. Eu acho que a pessoa tem que começar primeiro estudando, né? Formas de atuação no mercado imobiliário. E assim, você tem que ir para a rua, né? Aquele famoso TBC, né? Tira a bunda da cadeira, você vai, mete a cara e vai. Porque quando você inicia, você não tem noção da onde começa e da onde termina o trabalho do corretor. Você conhece, você lê, você se informa, mas a vivência que vai te trazer essa experiência realmente, se isso faz parte da sua vida, né? Vida profissional, se isso vai trazer benefício para você e se isso vai trazer benefício para o seu cliente, principalmente, né? Então, começa a trabalhar na parte de captação de imóvel, que eu acho que é essencial para você fazer. Se você morar numa cidade que tiver muito lançamento, procura se enturmar, né? Procura entrar para trabalhar numa imobiliária que tenha esse perfil, né? Que tenha bastante lançamento. Faça como se fosse um estágio. Foca em você. Vivencia isso de diversas formas antes de você decidir que caminho que você vai seguir. Porque é igual quando você sai da faculdade, né? Você está cursando, na verdade. Por exemplo, eu fiz jornalismo, né? Eu decidi no terceiro ano de faculdade que eu faria telejornalismo, né? Por quê? Porque eu comecei a fazer estágio em televisão, ter contato com pessoas do meio, comecei a me identificar com o trabalho. Mas, para eu decidir isso, eu passei também pelo jornal impresso, eu passei por assessoria de imprensa, para eu poder me definir meu perfil. Para o corretor de imóveis é a mesma coisa. Tem uma corretora que eu conheço que adora trabalhar como despachante imobiliário. Mas por quê? Ela já trabalhou com venda, ela já trabalhou com lançamento, né, com eventual terceiro lançamento, e ela optou por trabalhar como despachante imobiliário. Então, a única forma que a gente tem de adquirir conhecimento é vivenciando, né? O cara que se fala corretor, mas ele se tranca dentro de casa e fica ali esperando cair do céu, esquece, né? Você tem que ser corretor na padaria, na festa do seu filho, na escola, no supermercado, na fila do supermercado. Caraca, eu falava que eu era corretor em tudo quanto é lugar. Eu ia no salão de beleza, né, porque eu sou corretora. Não sei o que, no mercado, porque eu sou corretora. Eu estava andando, ainda vou ter que passar no mercado antes de sair de casa. Assim, sempre você arrumar um gancho para poder falar isso, entendeu? E uma outra coisa que eu fazia muito, que eu acho que é uma dica bem legal, quando eu trabalhava, eu andava muito nos bairros da cidade, para eu poder saber o que estava disponível. Outra coisa, decora nome de rua, da onde você mora, da onde você vai atuar. Não vai dar pro Daniel ser corretor, não, Isa. Ele é péssimo com rua. Sou péssimo
Pro nome de bairro. Decora nome de rua. Isso vem do jornalismo, tá? Que eu aprendi lá. Se você não sabe o nome de rua, você não tem referência, né? Já me lasquei. Porque você começa a fazer um mapa na sua cabeça, né? Então, assim, se o cliente está com você em algum determinado lugar, você começa a lembrar, mas naquela rua ali próximo tem outro imóvel ali, e aí você consegue dar uma explicação melhor para ele, né? De como funciona aquela região e tal. E o que eu ia falar agora, que eu até me perdi na minha conversa agora, mas voltando, eu ia muito, eu não conhecia de documentação imobiliária, né? Eu sabia o que meu pai me mandava na rua fazer, e eu ia muito em prefeitura para ele resolver questões de documentação de casa e cartório. Mas tinha muita coisa que eu não conhecia. Como eu estava à toa, eu ia lá para o cartório e eu ficava lá enchendo o saco do pessoal perguntando as coisas. Mandava e-mail, às vezes, perguntando, tirando dúvida. Fiz amizade com o pessoal do cartório, eu ia lá. Fulano, isso assim... Como é que eu faço? Para eu tentar uma verbação, o que eu preciso? E se o imóvel tiver com alguma restrição, o que eu tenho que fazer? E aí, com isso, você vai gerando informação, sabe? Vai na prefeitura, vai lá, pergunta, vai no setor de TBI. Quando eu precisar tirar o ITBI aqui, como que eu vou fazer? Eu fiz isso aqui em Vila Velha, porque eu não conhecia o processo daqui. Eu moro do lado da prefeitura, atravessei a rua, fui lá, falei, onde que é o setor aqui de TBI? Ah, é ali, aquele protocolo ali. Você vê, completamente diferente. Na minha cidade eu tinha um setor da prefeitura que cuidava do ITBI, eu chegava lá, preenchia um formulário, anexava os documentos necessários, dava entrada. Aqui não. Aqui eu teria que ir ali, preencher um formulário, protocolar, e quando eles me chamassem, eu entregava a documentação para eles. E por que eu fiz isso? Porque quando eu fizesse uma venda, o que meu cliente me perguntasse, eu já preciso estar com essa informação para passar para ele. Entendeu? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Você está vendendo informação para o seu cliente, né? Você tem que cuidar para que esse processo todo seja muito bem executado. Então, acho que isso é uma dica que é bem legal. Informação, assistir vídeo, participar de eventos, né? Do Conecta Imob, teve o ICXP em Curitiba, que foi maravilhoso. Fantástico. Não sei se vocês foram. Eu estava lá, foi excepcional. São coisas que têm conteúdos que você vai olhar e falar, esse serve para mim, né? E só quando você tem muita informação, você consegue fazer essa triagem do que realmente funciona para você e do que não funciona. Se você não tem informação, você não tem dúvida, né? Igual colégio, se você não prestar atenção, você não vai ter dúvida. E se você não tiver dúvida, você não vai aprender, né? Então, a gente tem que vivenciar o mercado. Não existe corretor que o cara é fera. Tirou o Cresce ontem, já está ali, sabe, fez uma venda e já acha que está no topo do mundo. A gente aprende constantemente, assim, a vida é uma doideira. E quando você pensa que aprendeu, o negócio muda. Vai se adaptando. E aí é minha vez de dar uma dica. Para você aí, ó, que está assistindo a gente, quer conteúdo bom? Assiste nossa Sala Podcast, segue a Imob Brasil no Instagram, porque aí é só conteúdo de qualidade, né, Dani? Com certeza. Conteúdo que ele mesmo produz. Eu não citei o Sala Podcast. Uma falha minha, mas realmente... Não, fica tranquila. A gente cita. Falha sua, não. Na verdade, a gente tem que falar mesmo. Porque igual você falou... Porque eu assisti. Porque você falou, eu sou corretora, eu vou no mercado, eu falo que eu sou corretora, eu vou no banco, eu falo que eu sou corretora. Então, nós somos o nosso Sala Podcast. A gente vai lá. Assista os nossos episódios, porque eles são sempre recheados de conteúdo relevante, cara. E pra ser sincero, não é só porque a gente quer que você assista, não. Porque realmente tem coisa boa. É só você assistir. Se não gostar, pode escrever aí. Acho difícil, mas tudo bem. É porque a gente é bom mesmo. A gente é bom. Modéstia à parte, nós somos muito bons no que a gente faz. Na verdade, é os convidados que a gente traz a gente. Mas também é mérito nosso, cara. É verdade. Igual, a Isa veio porque o Rafa indicou, mas a gente teve que ir atrás do Rafa. O Denis veio porque outra pessoa indicou, mas a gente teve. Então é tudo, beleza, as pessoas estão vindo, mas é trabalhinho ali, ó, de mandar mensagem, de explicar, porque a Isa, assim, depois que eu falei que o Rafa indicou, ela foi saber quem a gente era, mas antes, chegou um desconhecido lá. Oi, Isa, tudo bem e tal? A parte da indicação, é verdade. E aí eu
peguei o crédito do Rafa, né? Peguei a credibilidade do Rafa emprestado e falei, Isa, o Rafa que indicou. Aí ali já, pronto, ganhei a Isa. Ela veio aí conversar com a gente. Olha vocês, mano. Ai, gente. Mas Isa, assim, eu concordo em gênero, número, grau, com tudo que você falou. E acho que o corretor de imóveis, ele precisa mesmo se atentar nesses detalhes. Cara, isso que você... essas dicas que você deu, inclusive, aqui, ó, insight que me veio, tem um cartório aqui na nossa frente. Eu quero falar com a diretora do cartório lá para perguntar essas coisas, para produzir conteúdo. Porque às vezes a gente consegue até potencializar essa. O cara não sabe como fazer a averbação do imóvel, não sabe como fazer. A gente pergunta, ela vai estar aqui, vai estar no nosso podcast. Faz total sentido ter esse conteúdo aqui. Isso é verdade. Com certeza. E aí, Isa, eu vou... Tem que correr atrás, né? Sim, a gente pode tentar facilitar, mas o corretor ele vai ter que gastar a sola do sapato, igual o Rafa fala. Esse TBC, né, que você falou. Tira TBC, a bunda da cadeira. muito bom também. E aí Isa, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho ácida pra você, porque aqui você fez algumas ponderações e a gente tava conversando com o Denis sobre isso. Você acha que as imobiliárias vão acabar? Que vão deixar de existir as imobiliárias em algum momento? Não acho, assim. É engraçado isso, né? Porque deve ter uns 5, 6 anos que eu assisti um vídeo que falava que daqui a 3 anos não vai existir mais corretor de imóveis, não vai existir mais imobiliária. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que assim como entram no mercado corretores que tiram, crescem e se aventuram na profissão, né, e não dão continuidade, existem imobiliárias também que não se adaptam, né, às mudanças do mercado, porque é necessária adaptação com novas tecnologias, eu não tenho nem dúvida, né? Mas eu acho que é muito necessária a função da imobiliária e do corretor de imóveis, sabe? Eu acho que a imobiliária ela traz credibilidade para as pessoas que... Vamos supor, uma pessoa desconhecida chega numa cidade, ela vai procurar quem são as referências ali, né? Ela dificilmente vai querer se aventurar com alguém que ela não conheça, né? Que seja um corretor que já tenha nome, né? Que seja o nome da imobiliária. Mas eu acho que ainda é muito necessário a existência da imobiliária, sim. Não, perfeito. Pode ser que não no formato, né, de imobiliária que a gente está acostumado a ver já há muito tempo, né? Sim. Eu, inclusive, tenho, assim, muitas coisas de imobiliário que eu não concordo, né? Com relação ao tratamento com o corretor, a forma de lidar com o corretor como se o corretor fosse um funcionário CLT, né, que tem ali obrigações de bater ponto, esse tipo de coisas, para mim não faz sentido nenhum. O corretor ele é um parceiro da imobiliária, né, ele está prestando o serviço dele. Ali é um trabalho de parceria mútua. E eu acho que essa coisa da imobiliária engessada, que o cliente tem medo de passar por aquela porta de vidro ali e sentar numa mesa, porque isso acontece, né? A pessoa fica constrangida de entrar em determinado imobiliário. Isso sim vai acabar, né? Eu acho que é necessário que acabe, porque o cliente ele tem que ser tratado da forma mais humanizada possível, mais normal possível ali. O cara está entrando para procurar por um serviço. Não tem por que você ter aquela aura de ambiente sofisticado e cheio, sabe? Para com isso. Isso para mim vai acabar. Isso para mim é cafona. Isso não tem jeito. Perfeito. E acho que, assim, as perguntas profissionais que eu tinha para te fazer foram-se todas. Não me vem nada aqui. Acho que foi incrível o nosso bate-papo. E aí, nosso podcast, quando a gente vai acabando, a gente volta pro lado pessoal de novo, porque é o jeito que a gente gosta de fazer. É o jeito da nossa madeira. O jeito da nossa madeira. E aí... A gente acabou. Não,
E aí eu vou voltar e eu vou te perguntar algo mais pessoal, assim. Para você, o que te faz levantar todos os dias? O que te faz ainda acreditar no mercado imobiliário e ter vontade de ser corretora todos os dias? Bom, primeiro eu levanto da cama todos os dias por conta da minha família, dos meus filhos. Uhum. Isso para mim é. Eu tenho até uma amiga que fala para mim assim: Isa, você blinda muito sua família. E realmente, assim, eu coloco eles ali numa redoma de vidro e tudo que eu faço em função deles e para eles. Então, assim, se eu levanto 6 horas da manhã para poder trabalhar, eu estou indo ali, a minha força vem dali, para proporcionar o melhor para eles. Inclusive, eles terem um exemplo de que eu estou produzindo, que eu estou trabalhando, né? Que eu estou feliz com o meu trabalho. Se eu tiver realizado, eles também estão, né? E com relação ao mercado imobiliário, assim, eu falo com todas as letras que o que me dá mais satisfação é poder ser bem recebida nos lugares que eu vou, saber que eu fiz o bem para aquelas pessoas, receber depois no meu site lá, tem várias recomendações dos meus clientes contando como que foi o nosso contato, o que eles viveram comigo, como eu falei para vocês, né, não pelo presente, mas quando eu vim para cá, o que meus clientes fizeram comigo, me mandaram mensagem, e até hoje, né, recebo. Domingo agora eu estava conversando com a minha filha ali na cozinha, fui ouvir um áudio de uma cliente minha, e eu fiquei até arrepiada quando eu ouvi o áudio. Ela falando, Isa, como é que você faz falta aqui e tal, comprou a casa comigo. Então, esse tipo de coisa não tem preço, não tem o que pague. É o que faz valer a pena você falar assim, aquele esforço, aquele curso que eu fiz, esse entendimento que eu tive das relações, o conhecimento que eu adquiri da minha forma de trabalhar, de como funciona o mercado imobiliário, eu consigo trazer para a realidade do meu cliente, fazer a coisa rodar bem, e eu trago o resultado para o cliente. Aí você vai falar, mas e a comissão? Lógico, né? Eu não sou relógio, não trabalho de graça, né? Eu tenho 4 filhos para criar. É óbvio que eu quero ter um conforto de vida, né? Todo mundo quer viver bem. Mas isso acaba sendo o resultado do trabalho que você faz, né? Isso vem como consequência do seu trabalho. Tanto que tem venda que eu fiz, tem uma venda que eu fiz no ano passado, em maio, que eu fui receber essa venda em dezembro só. Foi um processo longo. Então, assim, foi bem cuidado, né? Foi uma coisa que foi cultivada ali e que me trouxe bons resultados. Então, é isso, entendeu? Assim, você ter a família como base para você poder chegar em casa, né? E ser bem acolhido e preparar a janta e saber que está todo mundo satisfeito ali de receber você, ter essa parceria que é legal e essa é o significado do trabalho, sabe? Assim, não é simplesmente a venda. Eu tenho pavor também do vão vender, que vão vender. Isso é um absurdo. Vamos atender as pessoas, vamos ali, vamos escutar o que a pessoa está falando, que ela está precisando. E tem muitas vezes também que você vai fazer seu trabalho ali que você não vai ganhar nada. Sabe, ano passado, o marido de uma cliente minha, inclusive ele, que eu tive mais contato com ele morreu de Covid. E aí ela me procurou. E ela falou para mim o seguinte, Isa, queria que você viesse aqui em casa e tal, porque ele morreu, fulano morreu. E aí eu fiquei muito chateada, fui lá na casa, ela foi me mostrar as modificações que ele tinha feito na casa inteira, que ele já falava comigo que ele ia fazer quando ele estava vendo a casa. E ela falou para mim o seguinte, que ele, enquanto estava no hospital, que ele planejou tudo, deixou tudo muito, porque já sabia que ele não estava bem. Aí ele pediu para ela levar o computador para lá, para orientar a questão de senha, para poder fazer pagamento. Ela pensou, ele sempre foi muito organizado. E uma das coisas que ele falou para ela lá foi, se alguma coisa acontecer comigo, olha bem, você fala com a Isa, chama a Isa, que ela vem aqui, faz a avaliação, vende essa casa e você volta para o Rio, para morar com a sua mãe. Então, assim, é o tipo de coisa que você vê, você faz parte da vida da pessoa o tempo inteiro.
Entendeu? Então não faz sentido nenhum para mim eu exercer meu trabalho, fazer uma venda aqui, pura e simplesmente pela comissão, e acabou. Entendeu? Qual que é o significado disso tudo, né? Tem até um livro do Cortella que fala isso, qual é a sua obra. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele fala exatamente o que você vai deixar, né? Qual vai ser seu legado? O que você vai deixar com relação a isso? Que simplesmente fala que você era um cara que cumpria horário, excepcional? Não. A gente não leva. O que você vai deixar para as pessoas? Deixa uma boa lembrança, deixa que você foi uma pessoa correta, que você foi uma pessoa legal, que você ajudou. E como eu estava falando, tem coisa trabalho que você faz que você não recebe. Como eu me perdi na questão que eu estava falando do meu cliente. Eu fui lá, fiz a avaliação do imóvel para ela, porque estava com questão de inventário e tudo. Eu não cobrei nada por essa avaliação. Ah, mas você trabalha de graça. Nesse caso, eu fiz com o maior prazer do mundo. Não é questão de trabalhar de graça. Ela é minha cliente. Ela comprou uma casa comigo, sabe? Eu vendi um terreno dela. É empatia, então, né, Isa? Oi? É empatia, né? Ela tá passando um momento difícil, você vai cobrar. Não, e nem por isso, sabe? Assim, naquele momento não fazia sentido nenhuma relação de troca de dinheiro, sabe? Assim, perfeito. Então, isso é uma das coisas que a gente faz que eu acho que faz o nosso trabalho valer a pena. Eu acho que junta bastante com isso, acho que talvez fique até redundante, mas eu vou perguntar porque eu sempre gosto. O que seria sucesso para você? Olha, uma coisa eu te garanto, não é dinheiro, não é ser milionária. Isso aí para mim não é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser rica milionária na minha vida. Isso aí para mim já foi. Então, assim, sucesso para mim é eu estar bem com as minhas crianças, com as crianças, né? Tem criança de 21 anos, uma de 20, uma de 11 e outra de 9. Mas eu estar bem com meu marido, eu estar bem com os meus filhos, eu consegui conciliar, porque assim, o grande dilema da minha vida sempre foi, não, como eu falei para vocês, eu não conseguia conciliar meu trabalho com os meus filhos, né? E eu não gosto que eles fiquem sem atenção. Você tem uma ideia, grande período da minha vida, eu só agendava compromisso na parte da tarde, porque para mim a parte da manhã era para ficar com os meus filhos em casa e ensinava tarefa, fazia almoço, sempre fiz tudo isso. E minhas visitas agendadas na parte da tarde. Lógico que eu ficava no telefone, no computador, mas era basicamente eu poder dar atenção para eles e levar no colégio. Porque eu sou neurótica do colégio, da porta do colégio, que eu vou até lá para poder levar. Então, para mim, sucesso é isso. Sucesso é eu poder ter a minha vida certinha, da forma como eu acho que ela deve ser, né? Com a minha família, com os meus filhos, funcionando corretamente, né? Eu tendo meu conforto aqui em casa, não faltando nada aqui dentro, podendo passear final de semana, igual a gente escalei o Morro do Moreno aqui esse final de semana, tendo saúde, sabe, você estando bem para levar a vida, para mim não tem para mim sucesso é isso, entendeu? Não tem outra forma de retratar isso não. Perfeito, Isa. E acho que das perguntas que eu tinha para fazer, Dani, tem uma que ela é um pouco do profissional, que o Rafa tinha comentado comigo, e hoje vendo seu Instagram eu não entendi direito, mas achei muito legal, que parece uma casinha, um carrinho que você coloca ali, que tem o nome da sua imobiliária, Casa da Isa, e tem uma frase muito legal lá, cara. É o meu trailer. Isso. É um trailer, é um escritório móvel. Esse trailer, a gente comprou ele no final de 2019. E o objetivo dele vai voltar agora, fazer um trabalhos pontuais nos bairros, sabe? A gente, como se fosse uma imobiliária móvel, né? Eu levava a minha casa no bairro que eu fosse. Só que aí veio a pandemia e acabou atrapalhando um pouco essa situação. Quando deu uma tranquilizada em 2020, né, que deu uma diminuída, eu consegui colocar ele em alguns pontos. Aqui em Vila Velha, quando eu vou para a praia, final de semana, fazer um evento, eu coloco ele lá.
E ali a gente faz atendimento. E a ideia é exatamente isso que eu falei com vocês, que eu tenho pavor dessa coisa engessada de imobiliária, porque eu acho que você afasta as pessoas, né? O trailer não. O trailer, primeiro que ele gera curiosidade, né? A pessoa chega e fala, o que é isso? Né? Lá está escrito que sua casa fala sobre você. E essa frase foi do Rafa, tá? Que ele que tem essas ideias boas aí. E a ideia é exatamente essa, porque quando eu vou mostrar um imóvel para o cliente, eu tenho muito isso de trazer para o cliente como que ele vai se sentir morando naquela casa ali, né? Eu gosto de visitar o imóvel antes exatamente para isso. Quais são as possibilidades que esse imóvel tem, que vai chegar mais próximo da realidade do meu cliente? Mas aqui ele não vai ter, essa casa não tem um guarda-roupas, ele não tem condição de fazer, o que a gente consegue fazer para poder transformar esse espaçozinho aqui num closet, e assim, tentar adaptar aquela casa mesmo à realidade do cliente. E quando o cliente vai vender a casa ela também tem a cara de quem está morando ali, né? É o cheiro, né, da casa, a forma como você apresenta a sua casa. Então, essa frase ela diz muito sobre isso, né? O que sua casa fala sobre você, né? O que ela traz de energia para quem vai entrar ali, né? Como que o cliente vai chegar e vai encarar, né? Como é que ele vai se sentir ali dentro? Seria sobre isso. E aí, o trailer, ele tem, né? É um ambiente pequeno, né? Não é nada grande, mas ele é climatizado, tem um ar-condicionado e todo de madeira por dentro, parede de madeira. E aí ali eu coloco música, né? Eu sirvo um cafezinho, tem uns enfeites assim mais acolhedores, né? É esse ambiente que eu procuro trazer, né? E sempre essa questão do bate-papo, tanto que do lado de fora tem um toldo que a gente coloca uma mesinha ali, tem algumas plantas, para tornar esse momento mais agradável possível para o cliente. Cara, muito legal. Eu amei a ideia. Legal Pena mesmo. que não tem praia, senão eu ia virar corretor só pra fazer isso. Mas onde passa, assim, todo mundo gosta. No dia que eu parei aqui na praia, foi para fazer um evento que eu chegando aqui, eu queria me apresentar para as pessoas, né? E aí, o que eu fiz? Não sei se você viu no Instagram, eu comprei umas casinhas de papelão para as crianças poderem, porque assim, eu queria muito trazer essa questão do atendimento personalizado para as pessoas. Eu coloquei 10 casinhas de papelão do lado do parquinho, na praia, coloquei uma grama sintética ali e guache, muito guache. E as crianças saíam do parquinho com as famílias e iam para lá para poder personalizar cada casa, né? E a ideia foi exatamente assim, escolha a sua casa e faça do seu jeito, né? Porque é isso que eu queria proporcionar para as pessoas. E foi uma experiência muito legal. E o trailer estava parado ali perto. Então, assim, as pessoas iam lá e teve uma pessoa que tirou foto do trailer e mandou para algum conhecido. Foi assim, foi um negócio muito legal de fazer, sabe? Assim, uma experiência muito legal. Que foge dessa coisa somente do marketing digital, né? Aí já passa pela experiência, o contato humano, né? O tanto de gente legal que eu conheci ali na praia, foi um momento muito legal. E as crianças, tia, posso levar a casinha embora? Será que eu tenho que comprar? Foi legal, foi bacana. E aí, Dani, acho que pode fazer a pergunta matadora. Ai. Socorro. Não, tranquilo. Pergunta mais tranquila que tem. Basicamente é o seguinte. Os corretores, você é um, e principalmente os novos, são mais imediatistas, né? Eles querem as coisas mais rápidas. Então, para a pessoa que está assistindo esse podcast saber o que vai acontecer, eu peço para você transmitir em apenas 5 minutos, esse é o desafio, a ideia central, o cerne, que você queria transparecer para quem está assistindo o podcast. Olha, você só tem 5 minutos. Então, se você só pode assistir em 5 minutos, eu quero que você escute pelo menos isso. É isso daqui, presta atenção nisso. Entendi. Ai, e agora? Ferrou. Contei um pouco da minha vida, foi bem longa, não sei se eu vou ter paciência para poder ouvir, mas a minha ideia foi mostrar que nada acontece
do dia para a noite, né? Tudo vem sendo uma construção, inclusive da forma como eu me encontrei como corretora. A gente falou também sobre dicas, né, para quem está entrando no mercado imobiliário, o que a gente pode fazer para facilitar, né, esse acesso. Falei também sobre as barreiras que eu encontrei vindo de uma cidade pequena para uma cidade grande. Contei sobre a minha família. Falei sobre... Me ajuda aí. Não, mas é isso mesmo. A ideia, pra ser sincero, você resumiu bem até então, mas é tipo assim, o que você considera mais importante pra ele escutar? É como se fosse a principal dica, ou a principal mensagem pro corretor. Entendi. Não, se a pessoa não tiver afim de fazer o que todo mundo faz, né? O que é seguir uma regra de trabalho, uma receita de bolo, eu sou totalmente avessa a esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que trabalhar de acordo com o que a gente acredita, não perdendo o foco no cliente, não perdendo o foco no atendimento humanizado. E quando eu falo de atendimento humanizado, é aquele mesmo de pessoa para pessoa, e não atendimento, eu faço atendimento humanizado, você pega o seu celular ali e fala com a máquina aqui que você vai ser atendido amanhã, né? Não é com esse objetivo. Você realmente trabalhar de forma que você resolva o problema da pessoa, que você dê um andamento, né, para a vida dela e contribua para os momentos bons daquela família. Perfeito. Como você passou, o seu bônus é 5 minutos para falar o que você quiser. Merchan sobre você. Nossa, Fica à vontade. 5 minutos livres. Gente, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Adorei participar. Vocês me deixaram super à vontade, porque eu fico muito ansiosa. Eu acho que eu falei muito, quer dizer, eu falo muito realmente. Eu gosto de contar sobre a minha vida, sobre as experiências que eu vivi. Certamente depois eu vou lembrar de alguma coisa, eu vou falar assim, puxa vida, por que eu não falei isso, né? Aí você me manda no WhatsApp. Acontece. Você me convida para o próximo, Perfeito. tá? E quem quiser me seguir no Instagram, tá lá, @IsabelaBran Corretora. O Bran é com DT mudo. Eu vou colocar no vídeo, pode ficar tranquilo. Tá. E se quiserem mandar perguntas sobre meu trabalho, alguma dica, pode mandar. Se quiser criticar também, falar que eu sou chata, pode falar. Mas se for legal comigo, eu vou ficar mais feliz. Fale bem ou fale mal, mas falem. É isso aí. Então, Isso, gente. Isa, muito obrigado. Foi muito, muito, muito divertido conversar com você. De uma quantidade de informações relevantes, assim, que poucas vezes a gente viu no podcast. Então, você é uma pessoa muito carismática. O tempo passou assim, eu nem vi que a gente já estava quase 2 horas gravando aqui. Mas isso não é problema também. Mas é só para dizer o quanto você é uma pessoa diferente, o quanto você consegue cativar, assim. Então, eu tenho certeza que você está na profissão correta. O seu tempo de casa de corretora já confirma isso. Mas é sempre bom a gente ouvir, principalmente de pessoas novas. Então, estamos nós aqui te dizendo que você é uma pessoa fenomenal e foi fantástico gravar esse episódio com você, tá? Parabéns. Obrigada, gente. Tamo junto sempre. Adorei participar. Obrigada por tudo. Desculpa aí o enrosco no começo. Que isso. Ninguém sabe. O pessoal de casa não tá sabendo, mas eu não consegui acessar o link. Deu certo, estamos aqui, estamos vivos. Obrigada por tudo que precisar, só me chamar. Tamo junto sempre. Perfeito, Obrigada. Isa. A gente se encontra no próximo evento. Perfeito. Um beijão pra você. Beijo. Um abraço pra sua família. Deus abençoe vocês. Amém. Tamo junto, tá? Obrigada. É isso, Então, gente, sejam bem-vindos e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.